Boa tarde, Brasil, boa tarde, Maranhão. Nós estamos aqui direto do programa Ligado no Mais, da Rádio 92. Eu estou com ela, a jornalista Beatriz Marques. Muito obrigada pelo convite. Estamos ao vivo agora. Já vamos entrar no ar. Muito bem, estamos de volta com você, Beatriz Marques. Bom, vamos direto ao assunto. Eu estou um pouquinho ansiosa para falar desse tema, até porque a gente já vem trabalhando junto nessa caminhada. A novidade é que o nosso Brasil está precisando de justos, né? De muitos justos. Verdade. E você já atuou 4 meses como parlamentar e deputado federal, atuando, brigando, assim, eu me senti muito representada. Brigando ali na Câmara pela gente, pelas coisas que são certas. Silvio Antônio, qual é a base que fundamenta a sua atuação política, já que no meio cristão você também tem uma atuação relevante como líder espiritual? Você vai reassumir novamente, sendo redundante, você vai reassumir mais 4 meses. Já reassumi, né? Já reassumiu. Aconteceu quando? Ontem? Anteontem? Ontem. Então, fala pra gente, como é que é? Porque você já tem uma responsabilidade muito grande como líder espiritual, você tem um trabalho lindo com a Igreja Mais. E aqui em São Luís nem se fala, né? Todo mundo te conhece. E agora, qual é essa motivação? O que está impulsionando? Qual é o gás que está movimentando essa máquina? Beatriz Marques, falando fundamento cristão que eu tenho o Salmo, o Provérbios 29, versículo 2, que diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. E como pastor, apóstolo, que tem a preocupação de ver a mudança da nossa geografia, a mudança das pessoas, e nós sabemos que Deus faz essa mudança, né? Tenho presenciado muitas pessoas se convertendo, mudando de vida, mas isso precisa se estender para a geografia, somente para o nosso estado, Maranhão, que é um estado mais pobre da federação, uma situação social, né, difícil, e que a gente percebeu que essa mudança passa pela política, que depende dos governantes, depende dos políticos para desejar, né, querer realizar essa mudança, né? Não apenas depende do povo votar certo. E aí eu conheci o movimento do governo do justo, isso em 2008 a 2010, e o governo do justo era levantar pessoas, né, dentro da igreja, dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, para se posicionar politicamente, né, com esse propósito de poder trabalhar para trazer essas mudanças. E a Bíblia está cheia de exemplos, né, de homens que governaram juntamente ali, até com governos ímpios, e fizeram um bom trabalho. O exemplo de Daniel. Né? Tem pessoas que dizem que não são a favor de que cristãos estejam no meio da política, porque não tem nada a ver. Não é assim que a Bíblia mostra. É, né? verdade, é verdade. Então, assim, o governo justo defende uma sociedade regida pelos princípios ideológicos alicerçados na palavra de Deus. Então, quando eu tenho temor a Deus e eu sou político, as minhas ações são regidas por isso. Apesar que algumas pessoas vão dizer, mas tem políticos crentes, cristãos por aí, que não têm esses princípios, que quebram, né, todos esses princípios. É verdade, mas nós precisamos acreditar nesses princípios para que a nação seja governada com justiça. Então, sabemos que também ser justo, né? Quem é justo? Nós, claro, não nos auto-intitulamos justos. Somos justos porque Cristo nos justificou. Somos justificados por Cristo Jesus, para poder trabalhar, viver e testemunhar a justiça de Deus. Então, portanto, o governo do justo tem a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, que é isso que vai reger esse meu mandato, a minha atuação, o temor a Deus, o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos, o que eu preciso defender. Então, é por aí que nós vamos nos mover, e é como eu me movo
no campo, nessa esfera política. Eu costumo dizer que os cristãos que estão ali atuando na Câmara, no Senado, eles são um braço da igreja ali, né? A igreja está se movimentando, porque a igreja não é só o templo, né? A igreja são as pessoas. Então, essas bases cristãs, elas precisam ser levadas, elas precisam estar ali junto, né? As pessoas, quem acompanhou o seu trabalho, viu o seu posicionamento, quem me conhece, vê o mesmo Silvio Antônio que está ali como líder cristão, sendo o mesmo Silvio Antônio que está ali trabalhando junto ao povo na Câmara dos Deputados. Sim. Bom, e como é que o senhor vai estar posicionado politicamente lá na Câmara Federal? Na primeira oportunidade que eu tive, eu quero agradecer meu partido, o PL, estou agora ocupando, né, o lugar da deputada Detinha, que tirou licença, da primeira vez também, ela tinha, né, tirado licença, e eu me sinto muito à vontade ali na Câmara Federal. Eu sou do PL, e o Partido Liberal, o PL, hoje é o maior partido de oposição que existe ao governo, posso nem dizer governo, ao desgoverno que está aí. Então eu me senti muito à vontade, porque de fato o governo do PT, não só na sua gestão desastrosa, de tantos escândalos, né, de corrupção, da economia, né, que está indo de mal a pior, enfim, eles também são progressistas e eles defendem pautas que vão de encontro às pautas cristãs. Defendem o aborto, né? Defendem famílias que fogem ao modelo tradicional que Deus criou. Sim. Enfim, então eu me sinto à vontade em defender o que eu acredito, os princípios cristãos, os valores da família, que eu não abro mão. Então eu vou me posicionar na Câmara Federal, primeiro, como oposição. Eu sou oposição a esse desgoverno que está aí, terrível. A gente tem acompanhado o que aconteceu na Venezuela, e agora a Venezuela tem um fio de esperança, né, com a prisão do Maduro, que esse desgoverno que está aí apoia, defende e é amigo, né, do Maduro. Eu defendo e acredito, né, em Israel, por exemplo, e esse desgoverno que está aí apoia o Hamas, apoia os países, os inimigos de Israel. Então, a minha colocação, minha posição na Câmara Federal é de oposição a esse desgoverno. E também, né, eu vou estar ali trabalhando para defender os direitos dos maranhenses, né, o nosso estado do Maranhão, o crescimento, as pautas que vão ajudar o crescimento do nosso estado, as pautas que vão ajudar o crescimento econômico da nossa nação. Então, eu me posiciono hoje na Câmara Federal como oposição de direita, né, cristão, que defende os valores da família. Eu não me lembro de ter visto cristãos tão posicionados politicamente no Brasil como a gente vê hoje. Eu não me recordo, me corrija se eu estiver errada. Mas assim, a gente vê a atuação, hoje a gente tem o expoente como Nicolas Ferreira, que é cristão, né, pregador também da palavra, além de político, né, pregador da palavra. E hoje a gente vê cada dia mais a adesão de pessoas cristãs, ou pelo menos denominadas cristãs, que têm bases cristãs, por mais que não sejam praticantes, mas tem aquela base, né? E eu fico muito feliz com essa atuação do cristão no meio político. Sim, vou estar fazendo parte da Frente Parlamentar Evangélica, né, que temos na Câmara Federal, e vou participar da Frente Parlamentar de Oposição, e vamos trabalhar para ver se a gente consegue melhorar e trabalhar esse ano 2026 para mudar esse desgoverno que está aí no poder. A gente sabe que é mais do mesmo, né? Veio aí o governo atual,
muitos casos de corrupção, eles inventam cada vez mais maneiras de burlar, né, as coisas e puxar mais do nosso dinheiro. Tem a CPMI do INSS, Banco Master, do crime organizado, INSS, políticos envolvidos. Como é que, o que o senhor tem a dizer nesse cenário? O que a gente pode esperar? Beatriz Marques. Quando eu assumi a primeira vez, isso em dezembro de 2022, fui até abril de 2023, início do governo Lula, o cenário já começava ruim. Estou voltando agora, né, 2026, final do governo Lula, e as coisas estão piores, para não dizer terríveis, terríveis. Então, assim, politicamente falando, é o pior cenário que eu vou estar atuando, né? Nós vamos entrar ali num campo de batalha. Essa CPMI é apenas, né, a ponta do iceberg do que é o desgoverno que está aí no quesito corrupção. Você citou algumas, eu quero aqui, está anotado, a CPI, por exemplo, do crime organizado, que está investigando políticos, instituições públicas que foram usadas para a lavagem de dinheiro, para a corrupção em si, tanto que é o crime organizado dentro do poder público. E para você ter uma ideia, agora, essa semana, o relator dessa CPMI pediu a quebra do sigilo bancário e também a presença da esposa do ministro Alexandre de Moraes, envolvida, né, com o crime organizado. Essa mesma pessoa também está na CPMI do Banco Master. Recebeu cerca de 129 milhões para prestar uma assessoria a um banco falido, um banco que foi, digamos assim, escolhido, quebrado, para servir de lavagem de dinheiro, para alimentar o sistema, né, com indício de corrupção. Então nós temos a CPMI, que é um outro escândalo do INSS, que inclusive tem envolvimentos de políticos do Maranhão, agora um deputado estadual, essa semana que vem vai estar lá prestando depoimento. Temos nomes de senador da República do Maranhão, também envolvido com esse escândalo de corrupção do INSS. Temos irmã de senadora, também do Maranhão, envolvido, né, e citada, que já envolve a questão da pesca, né, dos direitos, né, do defeso. Enfim, uma rede, né, grande de corrupção, e o que a gente observa com o desgoverno e os partidos de esquerda, principalmente o PT. Por exemplo, a CPMI do Banco Master. Não teve um deputado do PT, um deputado de esquerda que assinou a criação da CPMI. Não querem investigar. Eles trabalham para quê? Para blindar o desgoverno, para blindar a roubalheira, para se autoprotegerem. Então, é um cenário muito difícil. Seria algo mais ou menos como aquelas listas da Petrobras, que tinha lá tantos nomes de deputados envolvidos com codinomes, com apelidos, né? E hoje acho que só mudou a situação, mas a atuação é a mesma, da mesma forma. É mais ou menos isso. Nada mudou. O governo do PT com Lula, Lula 1, Lula 2, Lula 3, e ainda teve a Dilma, nada mudou. É corrupção em cima de corrupção. E a gente vê essa injustiça, né? Esse sentimento de impunidade, a revolta do povo. Então, assim, o cenário político do Brasil é muito difícil.
é muito complicado. E o outro problema que nós estamos vendo no Brasil é a interferência dos poderes. Nós sabemos que temos o poder executivo, liderado pelo presidente da República, nós temos o poder legislativo, o Congresso Nacional, com o Senado e a Câmara Federal, e nós temos o poder judiciário com o STF, que são 11 ministros que compõem o STF. E a gente observa hoje a interferência nos poderes. Direta. A impressão que eu tenho, do jeito que as coisas estão acontecendo, é minha impressão. Não sei se as outras pessoas, os nossos ouvintes aqui que estão me ouvindo, é que assim, o STF hoje é quem manda no Brasil, é quem governa. Um ministro, com uma decisão monocrática, uma canetada, ele derruba leis aprovadas na Câmara Federal e no Senado. Eu tenho assim a impressão, Beatriz, uma forte impressão, que o STF diz assim: rapaz, nós vamos dar um jeito de tirar o Lula da cadeia, deixar ele livre, tornar ele de novo elegível. Vamos, dar oportunidade para ele ser presidente de novo. Como isso vai acontecer fruto de uma manobra nossa aqui, então o Brasil vai ficar nas nossas mãos. Eu tenho essa forte impressão, porque Congresso Nacional, por exemplo, temos a Câmara Federal, temos 513 deputados federais, temos o Senado, 81 senadores, e é um poder o mais fragilizado hoje na República. Nós temos deputados federais que são investigados, que são destituídos, que são presos, e sabe, ou seja, essa questão até da questão da gente ter imunidade parlamentar, o foro privilegiado, para ser julgado hoje no STF, hoje nós não queremos mais isso. Hoje os deputados federais querem ser julgados na primeira instância. Estamos trabalhando para derrubar o foro privilegiado. Por quê? A impressão que eu tenho é que nós temos senadores de rabo preso no STF, que não conseguem impor o poder do legislativo, se submete, fica submisso às interferências do STF diretamente no poder legislativo. Parece que com o executivo caminha junto, parece até assim Bom, já que o uma senhor cooperativa, tá falando algo associado. Dessas interferências, de quem pode mais, o STF, as pessoas fazem a mesma pergunta. Quem não entende muito, mas gosta do assunto, quem pode barrar os ministros? O Senado. O Senado tem o poder de fiscalizador e também de impeachment dos ministros. Seria a polícia Seria sobre o STF. O poder que poderia regular o poder do STF. Porque parece que os ministros do STF são verdadeiros deuses. Eu quero botar deuses aqui com letra minúsculas, porque não são, são meros homens, mas que agem como se fosse detentores da justiça e da verdade. E aí, parece que os senadores, por ter processos, por práticas irregulares na política, por acusações de corrupção, parece assim, entre aspas, tem rabo preso, e aí, então o Senado não tem feito o seu papel. Então assim, é muito complicado a situação do Brasil, como nos mover ali, dentro desses poderes ali, mas é o que nós temos hoje, é o que nós vamos ter que ir para cima, Hoje o governo é de esquerda. Como é que está essa atuação do PL? Como é que o senhor enxerga hoje os partidos que se dizem que são de direita e essa atuação
de coalizão ali dentro, fazendo... Olha, eu vou dizer uma coisa, Beatriz Márcia, se não fosse a oposição, tanto na Câmara Federal, do PL com o Partido Novo, se não fosse essa oposição no Senado, fiscalizando, denunciando, e nós temos visto que quando a oposição se manifesta, eles voltam atrás, eles repensam. Então esse papel da oposição é importante. Não existe democracia sem uma oposição forte, porque senão o governo que está no poder, ele faz tudo e ninguém faz nada, né? E é o que eles querem, né? É sempre um presidente que quer governar sem oposição. E a gente observa que o PT, para não ter oposição e ter a sua maioria, é através do toma lá da cá. Libera bilhões de emendas parlamentares, emendas PIX, que não se sabe a origem, negociam votos, tudo isso existe. Negociam cargos, negociam os ministérios, e aí vai formando, né, a coalizão do poder, né, do governo que está no poder. E a oposição tem que se manter ali para não se vender, para não negociar seus princípios, seus valores, para se manter firme, agir como um profeta. Um profeta que possa apontar o dedo na cara do rei e dizer, como Natan fez a Davi: você está em pecado, você errou em fazer isso. Então, governo nenhum gosta disso, rei nenhum, presidente nenhum. Mas é essa oposição, é esse papel profético que de fato faz com que ainda as coisas não estejam piores do que já estão. No início do ano teve o movimento da caminhada lá do Nicolas, e foi surpreendente. Na sua visão, você acha que isso abalou de alguma forma, causou um certo medo? Medo não vou dizer, né? Assim, mas uma preocupação em relação ao governo? Causa um impacto. Assim, não é uma caminhada por caminhar. Eu chamo aquela caminhada de ato profético. Você, para ver as coisas acontecer no mundo espiritual, você tem que se mover. E qual foi o sentimento do Nicolas e qual é o sentimento que eu tenho? Precisamos fazer alguma coisa. Temos que nos mover. Temos um STF que, se a gente, falar alguma coisa, eles podem calar a nossa voz, assim. Então o que o Nicolas, qual foi o sentimento dele? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou andar, orar, cantar, profetizar. Eu vou chamar a atenção do Brasil. Então aquilo ali foi mais do que um movimento político, foi um movimento espiritual, foi um movimento profético, com base em oração, palavra de Deus, louvores, e o efeito é muito grande. Tanto que teve, né? Depois o Brasil todo soube e acompanhou a caminhada que começou com ele sozinho e terminou com 100 mil pessoas. Pois é, e aí aconteceu, né? Chuva, raio e tanta coisa. Mexeu. Ali que o mundo espiritual... Mexeu. Muita gente pensa que o poder do mal não mexe com a natureza. Não vou ter tempo de falar isso aqui, mas eu tenho base bíblica para falar sobre isso. Em Efésios 6 fala contra o que estamos lutando. Poderes, potestades... Nas regiões celestes. Nas regiões celestiais, isso mesmo. Né? Nos ares. Isso, então... muita gente, eu vi lá na igreja pessoas comentando que gostariam de estar lá, não podiam, mas estavam orando pelo que estava acontecendo. Então, de certa forma, mobilizou sim a igreja no Brasil. E é isso, Beatriz Márcia. Estamos voltando para Brasília, reassumimos o cargo, né, de deputado federal, diante de um cenário muito difícil, muito complicado.
Eu digo assim, vamos para a guerra, nós vamos para a batalha, né? E o que eu peço do povo cristão é oração. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais, temos nosso site, né? Sim, o site silvioantonio.com.br, estão lá as matérias publicadas da sua atuação durante os 4 meses, do que você fez. Inclusive, uma das que eu gosto é daquela que você estava lá na cadeira comandando uma sessão. Estava lá muito à vontade. Foi, aquilo ali foi profético, porque era uma sexta-feira, ia entrar em pauta um assunto que precisava, né, antes de encerrar a semana, naquela ocasião, e o plenário estava esvaziado, porque sexta-feira todo mundo vai embora. Eu ia embora, então eu adiei minha passagem para o sábado para poder ficar trabalhando. E aí um colega parlamentar que estava presidindo, né, ali os trabalhos antes da ordem do dia, os breves comentários que fica antes da ordem do dia, e ele precisou ir embora, ia pegar o voo dele ali na altura da hora do almoço, meio-dia, e já não tinha quase ninguém. Aí ele me chama e disse: Silvio, você preside aqui até chegar, né, o presidente abrir aqui a sessão de fato para começar a ordem do dia, eu vou precisar ir embora do meu voo. Você preside, você toca aqui os breves comentários. E aí, gente, eu vou sentar na cadeira do presidente. Olha só. Eu vou presidir a Câmara Federal por algumas horas. Aquilo veio assim, né? Aquilo foi um impacto. Eu falei, não, tá bom, eu aceito. E aí quando você senta ali, para você presidir, você tem que colocar sua digital na mesa. Quando você coloca a digital, o deputado que está presidindo, aparece no painel o seu nome. E aí foi emocionante eu botar minha digital e apareceu no painel, presidente Silvio Antônio. Silvio Antônio. Falei, meu Deus, eu, né, um suplente de deputado federal, A presidente, ainda que momentaneamente sentado na cadeira do presidente, dirigindo uma sessão na Câmara Federal. Foi profético, né? Quem sabe, né? Deus tem coisas aí para o futuro, né? Que a gente de fato senta naquela cadeira. É a quem boa sabe? Plantação, a colheita, porque a colheita sem limites. Ali é claro, né? Que a gente senta, a gente ora, a gente, né? Mas foi um momento assim que marcou esse meu primeiro mandato, né? Quando eu tirei os primeiros 4 meses. Ó, você pode acompanhar, acessa aí silvioantonio.com.br, é o site, porque tem as redes sociais, que Sim. são as coisas ali, a diário, seus pensamentos. No X, o antigo Twitter, Silvio Antônio MA, também tem o Facebook. Tem o Face. Silvio Antônio MA, que você pode estar acompanhando. Mas lá no site você tem mais vídeos, tem assuntos detalhados, tem outras notícias relacionadas também, que saem no cenário nacional, algumas coisas locais, porque não deixa de atingir também a nós. Sim. Aqui na região. E é isso, gente. É isso aí, terminou nossa entrevista, né? Nosso tempo, nós vamos de intervalo, a 92 vai faturar e daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Beatriz. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui nesse momento, que Deus abençoe, estamos juntos aí nessa nova caminhada. Valeu, obrigado. E aí, Dourado, foi bom? Excelente. Deixa eu salvar ali. Valeu, gente. Tchau, tchau. Compartilhe essa live, viu? Estamos Deus lá. abençoe cada um, estamos juntos.